a gente vê assim, caramba, mas fulano faz tanto mal e tem uma vida boa, tal. Gente, não existe só uma lei. Nós não estamos embaixo do efeito só de uma lei. Existem várias. Se você não pega aqui, você pega aqui, mas tudo está interligado de alguma forma. Se você não faz, não tem ação, reação de um lado, tem de outro, de uma lei, de outra. E a gente vai começar a entender um pouquinho sobre isso. Que eu, quando eu aprendi sobre essas leis universais, ficou muito claro para mim. Tudo. Então, qualquer problema que acontece hoje, contratempo na minha vida, eu lembro dessas leis e se torna tudo mais leve. Tudo. Então, vamos lá. Vamos começar pela lei da energia. O universo é feito de energia, como afirma a física, em especial a quântica. Nada se perde, nada se cria, apenas se transforma. Energia que nada mais é do que vibração, e as diferenças entre elas fazem mudar as propriedades das coisas. Então, esses campos de energia, eles são formados tanto por energias físicas e aspectos materiais, tanto por fenômenos culturais e aspectos simbólicos, eles favorecem o discer, a desincentivam certos tipos de mentalidade e atitude. Então, influencia significativamente, eu falo melhor sem estar lendo aqui. Então, vamos lá. Porque tudo é energia, tudo é vibração. Então, a lei principal, que é a primeira lei é a lei da energia. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Uma hora está de uma maneira, outra de outra. Então, a gente viu lá quando Max Planck foi lá com aparelhos mais modernos, que viu que o núcleo do átomo era energia condensada. E quando a gente coloca mais energia, menos energia, aquilo lá tudo vai se transformando, assim como nossos pensamentos, sentimentos, ações, tudo se transforma no universo. A segunda lei, a lei do ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda. O ritmo é compensação. Observe os seus ritmos internos e tente trabalhar com eles em vez de lutar contra eles. Se você se sente muito cansada, em vez da gente continuar para a gente fazer rápido, acabar alguma coisa, é melhor a gente fazer o quê? A polaridade contrária do ritmo, né? Descansar um pouco, conseguir mais energia para a gente seguir em frente. Então, a lei do ritmo, às vezes as coisas estão paradas, só que existe a lei do ritmo. Daqui uns dias vai estar, parece que às vezes a vida está muito parada. Só que também existe a lei do ritmo. Aí eu lembro disso, cara, calma, tudo tem seu ritmo. Tudo, a primavera, o verão, ele vai e vem, vai e vem. É quando acontece alguma coisa na vida da gente que a gente não quer soltar, segura. Eu lembro sempre de. É como acontece uma decepção, alguma coisa com você, e você. Tem muitas pessoas que eu falo, você tem que aceitar. Para mudar isso, não é aceitar uma mentira, uma traição, alguma coisa, mas aceitar que está na minha vida. Quando eu aceito, aquilo lá muda. Então, é o ritmo das coisas. Agora, se eu fico segurando, é a mesma coisa, alguma coisa que está me ferindo, que eu quero segurar, eu quero para mim. É o que a gente acabou de falar antes aqui. O que que acontece quando algo está me machucando e eu quero? Eu quero na minha vida, eu não quero deixar ir. É porque, cara, tudo tem seu ritmo. Aí você lembra das leis e fala: tudo tá bem, tudo tá no lugar certo. Tudo. Hoje a primavera é como você querer segurar o verão, que é lindo, é calor, é sol. Não tem como. É como você segurar a água. Deixa, aceita e tudo volta ao seu fluxo. Então, a lei do ritmo.
é a compensação. Observe seus ritmos internos e tente trabalhar com eles, em vez de lutar contra eles. Sente-se esgotado? Talvez seja melhor você descansar um pouco, em vez de estar em constante exigência em seguir em frente sempre. A lei da ação, ela deve ser aplicada para que possamos manifestar as coisas na Terra. Portanto, devemos nos engajar em ações que apoiam nossos pensamentos, sonhos, emoções e palavras. Porque tudo precisa de uma ação. Seja, não basta só eu aqui ter fé, eu querer alguma coisa, eu passar a vida lá na igreja de joelho, sem eu ter uma ação para os meus sonhos, para os meus objetivos. Então, a lei da ação é o que te leva a materializar as coisas. A lei da unidade, essa é a mais fundamental. Lei do universo, que destaca a interconexão de todas as coisas. Afirma que, além dos nossos sentidos, todo pensamento, ação e situação, de alguma forma, está conectada, tudo e a todo. Vivemos em um mundo onde tudo está ligado e todo o resto, a todo o resto. Tudo que fazemos, dizemos, pensamos e acreditamos afeta os outros e com o universo que nos rodeia. Para compreender essa lei, há que ter em mente as seguintes questões. Como é que eu posso mostrar mais compaixão e aceitação por aqueles que eu não entendo? Ou o que é que eu posso, o que o amor faria? Essa lei aqui da unidade é mais ou menos quando a gente viu, tanto que eu falo muito da física quântica porque explica de uma maneira, emaranhamento quântico é isso. A lei universal da unidade. Tudo está ligado. O que eu falo aqui solta umas partículas aqui que pode interferir do outro lado do mundo. Pode interferir dentro de alguns anos. Eu estou vivendo uma gravidez que eu não desejei. Eu abençoada, é tudo, só que eu não criei ela aqui. Aí, esses dias para trás, eu fiquei pensando, falei, caramba, mas eu não parei. E eu fui pegar no final do ano para fazer meu caderno de sonho, minhas coisas, e tá lá as fotos, as minhas, os meus sonhos, que era o bebê. Então, hoje pode ser que você não acesse isso na sua vida, mas tudo que você fala, tudo que você deseja, tudo está ligado. Tudo é a lei da unidade. Não existe como eu aqui ter uma pessoa lá do outro lado, eu desejar mal para ela. A gente está ligado. Eu desejar que ela perca. Quem vai perder sou eu também. Tudo está ligado. Então, a lei da unidade, a lei da centeia, a centeia divina está em todos. Tudo está ligado entre tudo e todos. Essa lei é uma das mais importantes para mim. A lei do gênero. A lei do gênero relacionada à energia masculina e feminina, que existe em todas as coisas. Alcançar o seu equilíbrio entre as energias feminina e masculina pode ajudá-lo a viver de forma mais autêntica. O espiritual iniciado deve equilibrar as energias feminina e masculina dentro de si mesmo, ou a si mesmo, para se tornar um mestre e um verdadeiro acessador de todas as coisas de Deus. Porque se a gente estiver descompensado, existe relacionamentos que não dá certo, até mesmo dentro da empresa. Se a gente tem duas pessoas com energia masculina, líder, não dá certo. Então, um tem que ter uma energia, tem que ter um equilíbrio da energia. Eu vou deixar lá, alguém me lembra se eu esquecer, uma música que é uma das técnicas mais lindas e mais rápidas de equilibrar o sagrado feminino e masculino dentro da gente.
até mesmo dentro de uma casa. Se a gente tem, eu mesma eu trabalho muito isso, porque eu tenho muita energia masculina, eu tenho trabalhado muito, porque não tem como você ter um relacionamento. Eu, durante muitos anos, eu fui homem, a energia, não ser homem, mas a energia masculina que eu precisava ser pai, eu precisava ser marido, eu precisava ser cozinheiro, eu precisava ser encanador, eu precisava ser tudo. Eu precisava ser o provedor, eu precisava ser a mãe, eu precisava ser tudo. Então, a partir do momento que eu quero um relacionamento, eu decido que eu vou ter um relacionamento, não dá certo, porque são duas energias masculinas. Mesmo que você não fale, mesmo, então é o equilíbrio, é tentar equilibrar, é ser mais feminina, o homem ser, não tem que ser também 100% masculino, porque senão vai ser um ogro, e nem 100% feminina, porque senão a gente vira uma banana. Então tem que ter o equilíbrio do sagrado feminino e o sagrado masculino. Isso é uma das energias mais importantes para a gente trabalhar na gente. É lindo o sagrado feminino e o masculino. Então, a lei do gênero. A lei da polaridade. Essa lei diz que tudo na vida tem um oposto. Então, o bem tem o mal, o amor e o medo, o calor e o frio. A chave é entender que estes são os dois lados da mesma moeda, ou seja, todo contraste traz mais clareza. Sintonizarmos-nos com esse oposto pode revelar-nos uma nova perspectiva ou lição. Ela também indica que tudo está em um contínuo e tem um oposto. Podemos suprimir e transformar pensamentos indesejáveis, concentrando-se no polo oposto. É a lei das vibrações mentais. Até mesmo quando acontece, tá numa situação muito ruim, meu Deus, não tem saída isso? Tem. Tudo tem o lado oposto. Então, quando a gente entende isso, você respira, porque se tem essa situação, tem o lado oposto dela também. Então, tudo tem. É, por exemplo, tá acontecendo isso, eu tô lá pensando, o que que eu tenho que fazer? Colocar energia no lado oposto. O que que eu estou vibrando? O que que eu estou pensando aqui? Eu tenho que ir para o lado oposto para me mudar essa situação. É simples, é tão fácil que devia ser mais difícil. Hoje de manhã eu estava caminhando e uma amiga perguntou sobre um mentor meu, se ele dentro dos cursos da plataforma ele é tipo, não é arrogante, mas chega a ser assim, na forma dele falar. E eu já fui escutando, porque eu já tenho isso, porque quando a gente começa a estudar e expandir a consciência, é uma das primeiras coisas que a gente acha que os mestres mais evoluídos, as pessoas mais evoluídas, elas já se tornam umas pessoas sem paciência, umas pessoas que já falam muito bruto. E eu já, antes dela acabar de falar, eu já sabia do que vinha. Olha, tudo é espelho neurônio. Por que que a gente, às vezes a gente fala, caramba, seu burro, me dá vontade de falar, ai, que raiva. Porque é tão fácil, é tão simples. Até na minha vida, quando eu não resolvo alguma coisa, quando eu não quero. Porque eu tô ali, essa semana mesmo eu peguei e falei, por que que eu não resolvi isso? Porque eu tava com preguiça. Porque é simplesmente você pegar essa energia aqui e colocar no lado oposto. É tão fácil que a gente acaba não tendo paciência. Que quando a gente vê de tão fácil que é, fala, caramba, tem que ser mais difícil, porque é fácil. É a gente dedicar a mesma energia que eu estou colocando aqui, olhando para o problema, eu colocar aqui e olhar para a solução. É olhar para onde? Hoje eu fiz uma coisa que fazia dias, eu acho que mais de 2 meses que eu não fazia. Que é o quê? Chegar aqui e, caramba, eu não tinha definido isso, o que eu quero para essa situação. Aí eu fui lá, defini, já mudou aquela energia. Caramba, eu sei para onde que eu vou agora. Mas até então ficava aqui. Onde que eu estava colocando a energia? É só colocar no lado oposto.
tudo. Se você está vivendo uma situação, você pode ter certeza que tem um lado oposto. Então, a lei da polaridade, ela nos ensina isso. A lei da relatividade, eu costumo dizer que é o mal do século, que é a comparação. A relatividade, ela o relativismo existe em todas as coisas. E no final, o significado desta resume-se na nossa perspectiva e perspecção. Essa lei afirma que cada pessoa receberá uma série de problemas, testes e iniciação com a finalidade de fortalecer a luz dentro de si. Ela sugere que temos a tendência para comparar as coisas no nosso mundo, mas na realidade tudo é neutro. Eu costumo dizer, por exemplo, quando eu estou com alguém, eu entro num mercado, numa loja, e aconteceu várias vezes já, uma pessoa me falou assim, mas que pessoa mais chata, que atendente mais grossa. E eu não vi aquilo. Então, por que que você vê? Você está comparando com quem? Com o que você conhece? Com o que tem dentro de você que você consegue ver? Porque toda mensagem é nula. É você que dá o significado para tudo. É o que hoje de manhã, quando me perguntaram por que aquela pessoa está sendo muito arrogante, mais ou menos assim, que está xingando e tal nas palestras. Eu falo, cara, é o significado que você dá. Para mim, eu estou assistindo, eu estou interessada no que ele vai me ensinar, e não na forma que ele está me falando. Então, qual que é o significado que eu estou dando para aquilo? Eu estou encantada da vida, só que se eu tivesse na infância, ou se eu tive na minha vida alguém que gritava, que aquilo lá me machucou, ou eu já escuto alguma palavra daquela, já vai me fazer mal. Mas, na verdade, toda mensagem é nula. Você chega aqui, uma pessoa fala bom dia. Aqui na Europa, as pessoas são muito frias, só que são o jeito delas. E quando vem alguém, normalmente fala: Meu Deus, mas que povo grosso. Mas que povo. As pessoas não têm vontade de atender, não têm vontade de fazer nada. O brasileiro é muito mais carinhoso, muito mais. Cara, toda mensagem é nula. É o jeito deles. Só que com quem que a gente está comparando? Então, a comparação, meu problema, caramba, mas eu tenho isso, está passando isso na minha vida. E fulana, que faz muito menos. Por que que eu comparo? Cada um recebe uma lição para sua evolução. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Quem sabe, eu costumo dizer que uma das coisas que mais me fez crescer, entender e perdoar é as vidas. Quantas vidas eu já vim para evoluir? E o que que eu já ainda tenho? Porque alguém vai lá, faz um curso, expande a consciência rapidamente, limpa um pouquinho e já tem aquele salto quântico em relacionamentos, em tudo. E alguém tem que ficar anos ali e limpa e faz catarse e continua limpando e as coisas vão devagar. Parece que não anda, mas tem a lei do ritmo. E tem para tudo. Tudo que você vai fazer é o seu ritmo, é a sua necessidade, é a sua evolução. Não tem que comparar com ninguém. Então, é a mesma coisa de você entrar nessa sala, essa cozinha, simplesmente é a cozinha. Aí eu vou falar, mas essa cozinha é pequena. Mas comparado a quê? Ela é simplesmente o que ela é. É a cozinha. O meu salário é pequeno, mas comparado a quê que você está comparando? A de quem? Então, simplesmente é isso. Só que a gente tende a ficar comparando a todo momento, tudo, tudo, tudo. E muitas vezes leva a gente para baixo. Então, isso é um dos grandes mal do século, quando a gente não entende. Caramba, o que a gente falou agora? Tudo está no lugar certo, tudo está perfeito, tudo. Então, a lei
da relatividade. Aplicar essa lei pode nos ajudar a entender momentos mais difíceis na nossa vida com maior compaixão. A ideia principal é valorizarmos o que temos sem precisar comparar com de outras pessoas e outras coisas. Devemos considerar cada um destes testes como um desafio e permanecermos conectados com o nosso coração quando for resolver um problema. Não importa o quão ruim percebemos nossa situação de ser, há sempre alguém que está numa situação pior ou melhor, mas a nossa é o que é. É a nossa, simplesmente. Então, tudo é relativo. A lei da relatividade. Agora, a lei da transmutação, da perpétua transmutação. Essa lei afirma que, num nível energético, tudo no universo está em constante evolução ou flutuação. Cada ação é precedida por um pensamento, em que os próprios pensamentos têm o poder de eventualmente se manifestar na nossa realidade física. Já este esteve perto de uma pessoa negativa? Se você já esteve perto de alguém negativo e sentiu que o seu próprio positivismo se esgotava. Este é um exemplo muito simples. Mas também pode funcionar o contrário. Quando a gente está com uma frequência muito alta, a gente pode transmutar o negativismo que está naquele ambiente. Então, a lei da transmutação, da perpétua transmutação, tudo se transmuta, tudo é transmutável a todo momento. A lei da compensação. Essa lei é a lei da causa e do efeito. A lei da causa e efeito, aplicando as bênçãos e abundâncias que são fornecidos por nós. Os efeitos visíveis das nossas ações não são dados em presentes, dinheiro, herança, amizade, bênçãos. A lei da compensação está intimamente ligada à lei da atração e à lei da correspondência. Colhemos o que semeamos. E o principal mote dessa lei, é o principal mote dessa lei, que afirma que todos os esforços têm resultados positivos. Devemos sempre contribuir para os nossos objetivos, de maneira que atrai ou compensa amor e apoio. Ou seja, quando eu faço sessões de coach, tem uma ferramenta que eu adoro, que é a gente ver a expansão da pessoa e aonde que dá uma sacudida na pessoa, onde é que você está vivendo, morrendo, e qual que é a parte que você está na vida. E quando eu já vi muitas pessoas que começam a chorar quando olha ali, que a pessoa está em decadência, está morrendo, outras estão evoluindo, outras já estão lá em cima, mas por quê? O que que é que leva essa lei? E eu sempre dou um exemplo de uma pessoa, porque, olha só, a causa e o efeito. Não é o que você quer, é o que você é. E sempre ela nos traz o quê? Quando a gente contribui. Quando a gente contribui com amor e contribuição, tudo que vem na nossa vida. Então, é assim, nessa ferramenta eu sempre lembro dessa pessoa, que essa pessoa não contribuía com nada. Essa semana eu discuti muito sobre isso, porque é igual uma riqueza, não comporta. E alguém falou assim: como que não? O mal é uma pessoa que é bem negativa, que estava lá me falando que o mal vence, que tal, que como que pode ter tantas pessoas assim hoje? Falei, é? Eu fiquei escutando, tá bom. Aí deu o exemplo do presidente que nós temos, eu não posso falar nome, e desculpa se eu ofender alguém. Eu falei, ótimo. Um exemplo. E ele falou assim: está rico, está poderoso, tem poder, tem tudo. Falei, sim. Só que é a mesma coisa. Quando você não usa as leis, você pode ganhar a fortuna que for, mas não vai compensar.
Não comporta, uma hora vai cair. O que que é o lindo da vida? Uma herança, uma riqueza. É rico, tem dinheiro, tem poder, ótimo. Mas cadê a família? Para tirar uma foto, para ter uma base, para as pessoas acolher, de passar de geração em geração. Seja, não comporta. O que que significa para você poder? O que que significa para você riquezas? Então tem que saber o que que é o significado. Você não comporta, não adianta. Você tem que contribuir, tem que ser aquilo. E então, nessa, nessa sessão de coach que eu fiz com essa pessoa, ela é uma pessoa muito especial. Ela Ela é enferma, tem muitos anos, acho que eu já dei esses exemplos aqui muitas vezes. Lupus, ela vai muito para São Paulo, já tem mais de 20 anos, e é muita dor que ela sente. Então, já passou assim todas as expectativas de vida, de tudo. E ela fala: Ai, tem horas que eu tô cansada, já não aguento mais, mas ela vai, faz o tratamento cada 2 meses, de Rondônia a São Paulo, e vai e volta, e vai e volta. E ela estava me falando que foi uma das pessoas que mais teve resultado comigo. Chegava na hora, ela estava ali com as tarefas dela pronta, toda a sessão, toda semana, tudo arrumadinho. E um certo dia, a gente chegou nessa sessão e ela me contando tudo que ela já conquistou, tudo que ela conseguiu só com o salário ali. Aí a prosperidade dela é enorme. Quando ela se propõe para fazer alguma coisa, vem e ela tem casa boa, carro bom do ano, sempre trocando. Aí eu falei, cara, não comporta, não pode ser, porque você tem que contribuir. E daí nas perguntas que a gente faz lá para depois fazer a soma, você contribui com o quê? Com nada. Já contribui, mas não faço mais nada, não ajudo mais ninguém, não faço mais. Eu falei, mas não pode ser, porque para você ter prosperidade, estar nesse nível, aí eu fiquei dando volta, eu falei, tem que buscar, porque não comporta. Pode ser, você ganha hoje, mas você perde amanhã. É uma balança. E aí eu fui buscar e, e chegou um momento, ela falou para mim assim, eu sou objeto de pesquisa do Hospital das Clínicas em São Paulo. Ai, meu Então, eu falei, claro, tá aqui o quanto que você contribui por amor ao próximo. Quantas pessoas já foram beneficiadas do seu corpo, do seu material de pesquisa? Então, ela não tinha nem para que tá tanto indo, cansando, mas ela faz, e ela nunca nem tinha se dado conta disso. Então, não é assim o que você quer, o que você é o que você é, você vai retornar para você. Então, essa lei da compensação é amor e apoio aos outros, é o que a gente recebe. O que vem para a vida da gente é o quanto mais a gente ajuda. A gente falou agora sobre isso antes de começar a aula. A gente tem que abrir a boca, a gente tem que levar para o mundo, porque existe muitas pessoas precisando. E se você tocar uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, eu ficava trabalhando individual. E isso é o maior egoísmo que existe. O maior Deus. egoísmo, você saber alguma coisa e ficar aí só para uma pessoa, só para outra. E a sua prosperidade é medida o tamanho de pessoas que você ajuda, não só financeiramente, mas em tudo. Tanto que na Bíblia está, nem só de pão vive o homem, né? Então, é isso. A lei da causa e efeito, essa lei universal estabelece que nada acontece por acaso ou fora das leis universais. Toda ação tem uma reação ou consequência e colhemos o que semeamos. Essa lei destaca a relação direta entre ações e eventos. O que muitas vezes acontece é que não conseguimos ver os efeitos imediatamente. É o que eu falei, antes da gravidez. Cara, às vezes não é hoje, não é amanhã.
Existe um tempo de gestação para aquilo que você quer hoje. Só que a gente também viu na aula anterior lá o efeito Zenão. Por que que muitas vezes não acontece aquilo que eu tanto quero e acontece coisas que eu nem mal tinha pensado? Porque eu não coloquei ansiedade. Eu não fui lá cutucar essa semente para ver se ela estava nascendo. Então, não acontece imediatamente, na hora que você quer, mas você pode ter certeza que a lei da causa e o efeito, ela vem. Então, mas eles voltarão. As vibrações e energia que colocamos nas coisas e situações podem não manifestar num determinado momento, mas têm um efeito cascata e afetam os resultados dos eventos. Hoje mesmo eu tive conversando com uma mãe que ela tem muita mágoa do ex e ela falou para mim, ela falou, eu não vou ensinar mal para o meu filho. Só que um dia eu queria ver ele falar pro pai dele. Que filho que você tem quando ele ficar velho, quando ele precisar? Aí eu falei, caramba, a gente tem que tentando, né? Mas tem pessoas que é muito difícil. Que não é assim que a gente tem que ser. Mas infelizmente é um efeito cascata. O que você faz aqui, lá na frente, volta para você. Volta para você. É incrível que muitas vezes a gente que evolui, que tem uma consciência diferente, a gente sabe que não podemos ser assim, porque quem que é mais inteligente? É, mesmo que o outro me fez mal. Eu sou inteligente, eu despertei, ele ainda não. Então eu não vou ser igual a ele, eu vou ser diferente. Só que muitas vezes dá vontade de a gente olhar e falar assim, tá pobre, miserável assim, por que será, né? É um efeito cascata. A lei da atração. Sem dúvida, a lei mais conhecida da lei universal. A lei da atração, ela costuma ser usada para manifestação. Diz que semelhante atrai semelhante. E o que obtemos aquilo em que concentramos. É o que obtemos daquilo que concentramos. Além disso, temos de acreditar que o que estamos à procura é possível obter. É semelhante à lei da vibração. É importante aprender a vibrar no nível que atraia o que procuramos. É o que eu falei antes. É você colocar energia onde você quer. O que que você quer? Será que eu estou colocando polaridade contrária? Porque eu atraio o quê? Por exemplo, se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero, não é eu quero amor, mas quanto eu estou dando de amor? Amor em tudo. Eu estou enganando, não sei, eu estou enganando uma pessoa que engana o chefe, ou trai a esposa, trai o marido e é meu sócio. Desonestidade é desonestidade. Não existe desonestidade só lá dentro do casamento e aqui. Essa informação, essa vibração, ela tá vibrando. Então, uma hora vai acontecer. De alguma forma aqui está em vibração. Iguais atraem iguais, em semelhantes. Em que? Em vibração. Diferentes repelem, ou seja, não tem como eu querer amor e ficar com raiva. Eu receber amor com ódio de alguém. E normalmente o que que acontece? Eu dou muito exemplo de relacionamentos, porque a gente quer que a pessoa trate a gente bem. Só que a gente tá com tanta raiva que fizeram isso que a gente fica aqui num nervoso. Mas como é que eu vou querer uma coisa se eu tô vibrando outra? Ou, ou seja, é incompatível. É incompatível isso. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Então, se eu estou atraindo isso, opa, me dá vergonha de falar alguma coisa se está acontecendo comigo, porque é comigo. Ou seja, eu estou sendo isso. Então, imediatamente
eu vou ver isso como um presente para me limpar. Uma autolimpeza que, opa, Deus me livre de sentir isso de novo. Tem que encontrar o que é que está me causando isso. Qual que é a lição que eu não aprendi? Aonde que eu estou vibrando para me atrair isso para minha vida? Porque tudo é comigo, não é com o outro. Afeta, afeta. Existe a consciência maior, que é um Deus que também, só que as nossas ações. Só que aí o que que eu vou fazer quando eu tô desperta? Aconteceu alguma coisa ruim pelas minhas decisões, por algo? Imediatamente eu sou consciente disso, eu vou lá me elevar, me limpar, porque se aconteceu isso na minha vida, em algum momento eu atraí isso. Que seja o que a gente viu antes, não é imediatamente, existem outras leis também. Não é hoje, dente por olho, dente por dente, olho por olho. É tipo assim, é uma pessoa que engana, mas é bem-sucedida. Rouba, mas é bem-sucedida. Tá, mas o que eu acabei de dar o exemplo, e a família? E a saúde? Não existe só uma área. E não é onde que eu vou fazer o bem, aquilo lá tá perfeito. Talvez eu faça o bem numa coisa, mas em outra área eu faço mal. Tem gente que fala, caramba, mas eu sou tão honesta e olha o que aconteceu, tá? Mas em outras áreas, como é que você é? Como é que você está sendo? E em outro momento, como é que você foi? Você está atraindo o que você é. Por isso, a todo momento, é vibrar amor. É saber que nós estamos todos ligados. Que não tem como eu odiar uma pessoa, caramba, se somos todos ligados. O ódio que eu estou emanando lá, que eu não gosto daquela pessoa. Esses dias eu parei e falei, caramba, eu não tem. Tem pessoas que chamam de boba. Falei, não tenho vergonha de ter um coração bom, porque só volta para você. Pode ser que acontece coisa, pode acontecer, mas vai vir de algum lado, em alguma área, volta para você. Volta aquilo que você é para você, em todo momento. Então, atraímos aquilo que vibramos. Energias negativas atraem energia negativa. Energia positiva atrai energia positiva. Lei da correspondência. Essa lei universal estabelece que os princípios ou leis da física que aplicam o mundo físico, energia, luz, vibração e movimento, têm seus princípios correspondentes no etérico ou universo. Como em cima, assim é embaixo. Ela afirma que os padrões repetem-se em todo o universo. E no nível pessoal, a nossa realidade é um espelho do que está a acontecer dentro de nós num certo momento. Ou seja, como você é por dentro, é por fora. Se a nossa vida está um caos, assustadora, caótica, é porque há caos, medo dentro de nós também. Ou seja, o universo, a nossa vida, é o que olha só para você, é tão incrível que é assim, por que que eu me incomodei com o outro chamar o outro de burro? Porque toda mensagem é nula. Porque somos espelho neurônio. Quando eu me incomodo com alguém, ninguém tem o poder de me incomodar. Se toda mensagem é nula, por que que o mesmo palavra, a mesma forma de falar de uma pessoa, alguém chega e fala, mas que mulher grossa? Eu não suporto aquela mulher e eu gosto dela. Por que que eu não consigo ver? Porque senão ela ia ser mal, ia ser chato para o mundo todo. Então, por que que alguém consegue ver e o outro não? Porque é espelho neurônio. Tudo, o universo é um espelho, é um reflexo do que você tem dentro de você. Se a sua vida está um caos, como é que está aqui dentro? Se lá fora está um caos, aqui dentro está da mesma forma. Então, primeiro, o que que é de dentro para fora? É do invisível para o visível. Primeiro, eu vou ter que arrumar aqui comigo. Aí lá fora. Por que que a gente costuma dizer que não precisa acontecer nada lá fora para mudar? Não mudou nada, mudou a minha forma de pensar, de ver as coisas, e as coisas começam a mudar.
Por que que eu deixei? Ninguém tem o poder de me incomodar. Eu me incomodo com o que os outros falam. E, na verdade, no fundo, eu falo para todo mundo. Isso é um presente quando eu me incomodo com alguém. Porque eu falo, caramba, em algum nível, eu estou vibrando isso. Em algum nível, eu tenho isso. Para mim, está me incomodando. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lá fazer uma técnica, eu vou lá descobrir qual é a lição que eu não aprendi. Às vezes, claro que é inconsciente, porque senão a gente ia saber. E não ia nem estar dentro da gente ainda falando e vendo e se incomodando com aquilo. É energia que a gente nem sabe o que que é, mas que a gente tem que limpar. Então, essa lei, ela afirma que como é lá fora, é aqui dentro. A lei da correspondência. Como é em cima, é embaixo. Então, como é o seu sonho? Como é que você vai ser no seu sonho realizado? Eu vou ser feliz. Ah, eu vou me vestir assim, assim. Não existe diferença. Como é lá, tem que ser aqui. Eu tenho que me tornar isso. Eu tenho que ser para ter. Não é ter para ser. Do mesma forma que existe uma matrix, falo que o meu sonho, que se eu projetei alguma coisa, se eu tiver visão, é como na Bíblia, cara, se Deus te dá a visão, ele te dá a provisão. Só que você tem que se tornar isso. Você tem que se comportar. Ah, eu quero a minha casa harmoniosa. Nossa, eu vou na casa de fulano, é aquela paz. Aquele lugar de harmonia lindo. Por que que a minha casa não é assim? Mas claro, chega dentro de casa gritando, jogando tudo, aquela bagunça. Como é que você vai ter uma família harmoniosa que trata com carinho quando você xinga? Que palavras emanam uma frequência? Então é se tornar isso. É deixar de ter vergonha de falar eu te amo para o filho, para o marido, de tratar diferente, é começar a ser para ter. Do mesmo jeito que é aqui, que tem que ser aqui dentro, é para ser lá fora. Não é querer que algo aconteça diferente lá para a gente mudar, para a gente ter uma vida diferente. Primeiro é aqui, do micro para o macro, do invisível para o visível. Gente, eu espero que vocês tenham amado, porque eu amo essa aula. Eu amo as leis universais. Para mim é uma das coisas que mais me fascina na vida. Onde a gente mais começa a entender assim, caramba, daqui uns dias acontece uma situação, você vai lembrar dessas leis. Fala, não, existe a lei do ritmo. Se hoje eu tô aqui em cima, amanhã eu vou estar lá embaixo. Se hoje a maré tá baixa, amanhã tá em alta, não tem como ela ficar só estabilizada. Na Bíblia, do começo ao fim, é inestabilidade, não existe estabilidade. Então, na nossa vida também é confortante isso, porque quando eu vejo que a minha vida tá um caos, eu falo, calma, que a lei do ritmo existe. A lei da polaridade, com quem eu estou me comparando, tudo. Aí você vai acontecendo as coisas no dia a dia, você vai lembrando dessas leis e começa a ser tudo mais leve. Como que a vida tem que ser, né? Mais leve, para você entrar no ritmo. E você vai vendo com o dia a dia que nada é tão importante, que você já não começa a se matar, se escabelar, ficar preocupado, ficar mal. Porque tudo flui, tudo está no lugar certo, tudo está bem. É a gente que vê as coisas, que a gente não consegue pôr a polaridade no lugar certo, a gente não consegue viver aqui sem estar comparando. Então, quando a gente vive assim, é como que viver na Matrix, né? Viver dormindo. Só que quando a gente começa a entender as leis universais, e elas estão presente, atuando em todas as pessoas. A pessoa fala, ah, não, eu não acredito. Não interessa se você acredita ou não acredita. Elas estão atuando na sua vida. Assim como eu sempre falo que eu não estudei, não entendo nada. Para mim é super difícil a lei
Ai, meu Deus, sumiu aqui agora a palavra. É, a lei que a gente. Gente, como é que some assim a palavra? A lei. A lei que, por exemplo, cara, eu vou pular de um prédio, eu vou para baixo, eu vou cair. Eu não entendo muito dessa lei, só que ela está. Eu estou sob efeito dela. Seja, não existe nada. Todo mundo está sob as mesmas leis no universo. Todos estamos sobre essas leis. Elas estão atuando na nossa vida. E quando a gente começa a entender um pouquinho, porque se você não entende dela, a sua ignorância não vai mudar, que ela não vai atuar na sua vida. Então, quanto mais a gente consegue aprender um pouquinho, a vida fica mais leve, a vida fica melhor que a gente vai colocando, vai lembrando, em cada situação que acontece na vida da gente, as coisas começam a ficar muito mais leve. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigado por quem está aqui comigo e para vocês que vão assistir depois. Gente, vai lá, deixa um no privado lá, quem tiver vontade de deixar lá um comentário, um depoimento, se vocês estão gostando aqui das aulas, como está sendo, tá bom? E um beijo de luz, até a próxima.